Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar sobre rabdomiólise e overtraining, que são duas condições que podem prejudicar muito a rotina de treinos, mas que podem também ser evitadas e não devem ser encaradas como um motivo para não praticar exercício físico regularmente. O segredo está no cuidado, fazer de forma adequada. E hoje aqui no Bem-Estar e Movimento, nós vamos receber a doutora Liliana Secaf, que é médica nefrologista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Doutora Liliana, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Cássia. Muito feliz em estar aqui e poder participar desse alerta à população sobre rabdomiólise, que é uma entidade que não é muito conhecida, mas que vem aumentando gradativamente com overtraining e com processos inadequados de treinamentos. E para falar sobre overtraining, nós recebemos aqui o Dr. Bernardino Santi, que é médico traumatologista e do esporte, ele que é diretor da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Dr. Bernardino, muito obrigada, bom dia. Bom dia, Cássia Godoy, bom dia aos que nos estão assistindo aí pela CBN. É um prazer, eu acho que é um serviço de utilidade pública a presença de dois especialistas para falar de de situações tão importantes e que acometem a população. E quem também está conosco é alguém que já sentiu esse problema na pele, já teve um episódio de rabdomiólise, que é o Calil Louro, que é assistente administrativo e é praticante assíduo de atividade física. Tudo bem, Calil? Tudo bem, Cássia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar explicando, doutora Liliana, o que é exatamente a rabdomiólise? A rabdomiólise é a destruição do músculo. Então, o músculo pode ser destruído em várias situações. As mais comuns são acidentes de carro, traumatismos graves, esmagamentos, né, grandes queimaduras, uso de drogas ilícitas, que podem também levar à rabdomiólise, né? Então, o músculo é destruído. Todas as substâncias que tem dentro do músculo, elas caem na circulação, passam para o rim e muitas vezes entopem esse rim. Então, muitos desses pacientes precisam fazer hemodiálise, porque é uma situação que pode se tornar muito grave para o paciente. Eu gostaria de lembrar também, além do overtraining, de exercícios físicos, tem uma situação que é muito comum em jovens, que é o uso de drogas ilícitas. Uhum. Então, lembrar que o uso de cocaína, de heroína e de êxtase, o MD, né, podem levar também à rabdomiólise, principalmente quando associados à desidratação. A rabdomiólise está muito ligada à hidratação do paciente ou do esportista, né, e das condições climáticas aonde esse esporte é realizado também. Então, locais muito quentes, essas provas de aventura, né, no calor, no deserto, em ambientes muito inóspitos, também podem levar à rabdomiólise. Agora, eu já ouvi relatos, doutora, tanto de pessoas que eram sedentárias e aí fizeram algum tipo de treino pesado, diferentes modalidades e tiveram rabdomiólise, mas já ouvi relatos também, e parece que é o relato aqui do Calil, daqui a pouco a gente vai saber em detalhes, de pessoas que já eram familiarizadas com a atividade física, não eram sedentárias e desenvolveram rabdomiólise. O que pode levar, quando a gente pensa em prática de atividade física, a essa condição? Então, o que leva a isso é o treino inadequado. Então, muitas dessas pessoas estão acostumadas, por exemplo, a caminhadas, a natação, a coisas um pouco mais leves, aonde os músculos não são solicitados de forma tão intensa. A pessoa muda de atividade, começa a fazer uma musculação para um corpo que não está acostumado com aquilo e inicialmente já vem com um peso acima, um peso achando que em uma semana eu vou ficar super forte. Estava até comentando aqui com o colega sobre calistenia, que é uma Uhum. nova atividade que está relacionada aos treinamentos militares e que usa o próprio peso do corpo, então que parece ser uma coisa muito leve, mas que tem vários relatos na literatura americana, principalmente, onde a calistenia é mais forte do que aqui, de rabdomiólise por calistenia, porque a pessoa faz em casa, sem acompanhamento e sem ter uma evolução gradativa. Uhum. Então não dá para você chegar na academia e querer virar, né, um Adonis do dia para a noite. Isso não vai acontecer, não vai dar certo.
Calil, conta a sua história pra gente, porque assim, conversando fora do ar, eu já soube que você nadava, que você fazia algum exercício físico, mas você acabou passando por esse episódio de rabdomiólise depois que você começou a treinar força, depois que você começou a treinar musculação. Exatamente, Cássia. Começou no primeiro dia que eu me inscrevi na academia, eu iniciei e fui realizar os exercícios com a supervisão do instrutor. Uhum. E eu fiz todos os exercícios, não senti nenhuma sobrecarga, nada muito pesado. E no final, ele até brincou comigo que os braços já estavam ficando grandes e eu achei que foi incrível isso, né? Que já Nossa, no primeiro deu treino, super mágico. certo. Mas no final eu comecei a sentir umas dores desculpa, Mais fortes. mais E fortes. no mesmo dia do treino. Isso, no mesmo dia do Aham. treino. E aí você teve mais algum sintoma que você sentiu logo depois disso? O que que te levou para o hospital? Você falou, olha, isso aqui não tá normal. Começou com Formigamento? uma dor muscular Uhum. alta. No dia seguinte eu fui nadar. No meu treino eu não conseguia mais esticar os braços para dar uma abraçada completa. Olha. E aí eu achei estranho, mas mesmo assim eu pensei que era uma dor de treino. E continuei. E aí eu fui trabalhar no mesmo dia, também recebendo os clientes, e não conseguia esticar meu braço. Meu braço ficava contraído. Olha. E aí eu já comecei a achar estranho. No Uhum. dia seguinte, fui trabalhar de novo, voltei com muita dor. E aí eu realizei uma massagem, um procedimento de massagem. E eu acho que isso piorou mais ainda. Não sei se espalhou alguma toxina a mais. E, nesse dia, foi acho que o último dia que eu senti dor. E eu reparei que a urina também estava ficando escura, muito escura. Uhum. Assim, numa cor de café. E aí eu fui no hospital. Era um fim de semana, era um sábado. E eu fui só para fazer os exames, para ver se estava tudo bem. E o médico tinha me dito que se eu não tivesse entrado com ele naquele momento, eu ia ter insuficiência renal. Olha, daqui a pouco a gente vai saber mais dessa história. Ainda bem que você buscou o socorro, foi atendido A tempo, prontamente, né? Agora, doutor Bernardino, quando a gente fala de overtraining, que eu aprendi com vocês aqui fora do ar, que tem relação com a rabdomiólise, quando a gente fala dessa condição, o que que caracteriza? O que que é, assim, um dia que você pegou um pouco mais pesado no treino para a diferença de realmente você ter um overtraining? O overtraining ele é uma evolução de situações repetitivas de um excesso de treinamento, por exemplo. O próprio nome já fala. Overtraining, quer dizer, um excesso de treinamento com muita intensidade, com pouco tempo de recuperação, né? Às vezes até você pratica aquela atividade com um tempo mais elevado, maior do que aquele que você estava habituado, somado a outras condições, como a própria doutora já falou, calor, frio, doenças infecciosas e tantas outras que podem se somar. O overtraining, na verdade, é uma condição sistêmica. Então, é caracterizada por um cansaço, que é o que o Calil referiu, dores musculares, a dinamia, que é aquela fraqueza, né? Alterações hormonais, né? Isso é muito importante, alterações alimentares e até queda do sistema imunológico. Há casos de pessoas que adoecem, principalmente o herpes simples e o herpes zoster, são essas condições que mais agridem esses organismos, e que podem levar a esse diagnóstico de overtraining. Na verdade, a rabdomiólise é a expressão clara do que é um excesso de treinamento, né? Uhum. Inclusive, o Calil fala da tríade, né, doutor? Exatamente, cansaço, a dinamia, dor muscular e a urina mais escura, bem a característica da rabdomiólise. Então, o excesso de treinamento, né, como um todo, de uma forma inadequada, nos leva a essa condição. Principalmente hoje, que se fala tanto em atividade física, né? Eu acho que o mais importante é que se faça atividade física, mas que haja orientação. E hoje, infelizmente, nós temos um bombardeamento de informações, muitas vezes erradas e feitas por especialistas que não são especialistas. Mais para frente nós podemos tocar no assunto. É verdade. Vou até puxar um pouco desse tema que eu acho bem importante, né? O que que a gente deve observar? Por exemplo, alguém que está começando a fazer atividade física com mais regularidade ou está começando uma atividade nova, como foi o caso do Calil, que foi iniciar a musculação. O
Que tipo de cuidado a pessoa deve tomar para não entrar numa situação de overtraining e, no limite, até rabdomiólise? Alternar os grupos musculares que trabalha, de repente prestar atenção de fazer ou não todo dia. O que que a gente deve ficar atento, doutor, para evitar essa Olha, é muito condição? boa a pergunta e vou vender o peixe aqui da sociedade, Uhum. aproveitando, porque nós estamos chegando no final do ano. O É, que que a gente faz lá no Réveillon? Ah, eu prometo esse ano eu vou começar a fazer atividade física, vou parar pois de é. fumar, vou começar a correr, vou começar a fazer atividade física. Só que ele esquece que ele primeiro tem que passar por um médico. Então nós temos a nossa campanha Janeiro Dourado. Por que dourado? Porque é a Hum, medalha de ouro, né? Quer dizer, a nossa vida acho que é nosso maior prêmio, né? Janeiro, porque é justamente o mês subsequente às promessas que nós fazemos, então nós aproveitamos e conclamamos as pessoas para procurar um especialista. Então esse especialista vai fazer todos os exames globais, as pessoas entenderem que não é porque ficou 10 anos sem fazer, em uma semana elas vão recuperar aquilo que elas perderam. Eu até fiz uma brincadeira aqui que as pessoas se preocupam no Natal, né? Come demasiado, aí começa a fazer o regimezinho naquela semana antes do final do ano, mas as pessoas se preocupam mais entre o Natal e o final do ano, mas não se preocupam entre o final do ano e o Natal. Então, quer dizer, você tem um isso. tempo maior de exposição, e aí as pessoas têm que entender que elas têm que procurar a orientação. Então é óbvio que você tem que fazer atividade, nós médicos incentivamos essa atividade física, porque Uhum. a atividade é vida, né? A musculatura é um órgão importante, ela tem que ser desenvolvida, mas ela tem que fazer gradativamente, principalmente aquele atleta que é um atleta amador, aquele que faz por prazer. O atleta de alto rendimento, que é aquele com o qual a gente lida todos os dias, ele sim vai ter uma sintonia fina. Então a gente tem que estar constantemente, tem que realizar exames, sejam hematológicos, hormonais, muitas vezes até o psicológico, muitas vezes você tem que atuar no sentido da pessoa falar, ó, tira o pé do acelerador, como até o treinador do Calil falou, ó, você está exagerando, né? E muitas vezes a pessoa fala, pô, mas eu tô ficando fortão, tô ficando bonito, eu quero treinar mais. Então as pessoas às vezes acabam passando do ponto e obviamente os efeitos deletérios vão acabar aparecendo e a rabdomiólise é uma das expressões mais graves, né? Porque ela pode Isso. levar a outras condições que a doutora É. pode nos falar. Então, o importante é fazer atividade física de forma orientada, começar de forma gradativa, uma boa alimentação, não passar do limite do seu corpo, entender que você tem uma determinada idade, você não queira voltar a ter 20 anos, você pode sim prolongar a tua saúde enquanto você tiver mais idade, mas fazer as coisas de uma forma adequada. As mulheres, é um capítulo à parte, já que elas têm a menopausa, então elas têm que ter um acompanhamento ginecológico para que ela possa fazer atividade por conta da osteoporose, que na mulher acontece mais precocemente, então ela tem que ter essa orientação. Quer dizer, você consegue um combo de situações que você consegue dar uma qualidade para essas pessoas. E que as pessoas têm que se conscientizar e procurar o especialista, não é isso, cara? Procurar a mídia importante, como a que nós estamos fazendo aqui agora. Esqueçam essas orientações de Instagram, esqueçam, tem muito especialista que não é especialista. Uhum. Então, quer procurar um especialista, seja nefrologista, ortopedista, procura lá no Conselho Regional o RQE, que é a especialidade que o médico Isso. vai estar registrado, ou então que ele tenha o registro na sociedade. Então, no meu caso, eu sou especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina e Esporte. A doutora é especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tem que ter o título. Não é qualquer pessoa que se auto-intitula. Aliás, isso já é ilegal. Isso está sendo, inclusive, punido pelo Conselho Regional de Medicina. Os conselhos estão pegando no pé com esses tais especialistas. E as pessoas têm que se conscientizar e procurar a pessoa certa para fazer a sua atividade. É verdade. Agora, doutora Liliana, o que que pode ser um alerta, um sinal de rabdomiólise que a pessoa percebeu e fala, poxa, de repente melhor eu ir a um médico para saber se pode ser o meu caso? O que que alerta O para essa primeiro condição? sinal é o que o Calil contou. É uma dor muscular excessiva para aquela atividade física. O Calil conta uma coisa muito interessante, que ele fez um treino que é só superior. Então, ou seja, não foi só um exercício que ele fez de braço, ele fez vários exercícios de braço no primeiro dia de atividade dele na academia. Ou seja, ele fez um overtraining desse braço, né? Então, essa coisa, eu tenho uma dor, no dia seguinte eu não estou conseguindo esticar o meu braço, porque todo mundo tem uma dor muscular depois de um exercício físico, uma dor suportável. Uhum. Uma dor que é impeditiva de atividades físicas já é o primeiro alerta. Eu acho que já ele deveria ter procurado, talvez, já no primeiro sintoma, porque ele chegou a ter uma rabdomiólise importante, com tanta quebra muscular,
que a mioglobina, que é uma proteína que está dentro do músculo e que foi quebrada, então, com essa destruição muscular, que já foi para o rim. Ele chega com uma urina vermelha, uma urina cor de Coca-Cola, né? Então, um estágio um pouquinho antes da diálise, foi o que o médico do atendimento, do pronto atendimento falou para ele. Então, procurar já um atendimento médico antes disso seria o ideal, não é? Porque você não precisa esperar ter uma insuficiência renal, porque se você chegar assim no pronto-socorro, no hospital, você vai para a diálise, porque o rim para, ele fica todo entupido dessas proteínas. E além disso, podem ter sintomas, porque não é só quando a proteína é quebrada, alguns eletrólitos, que são potássio, cálcio, fósforos, caem na circulação. Isso pode levar a arritmias. Então, você pode ter outros problemas além do problema renal. Então, a rabdomiólise é uma doença grave. Ela não é uma doença simples. Ela pode ser muito bem tratada, como foi a do Calil, e contornada quando a gente pega no início do diagnóstico. Quando ela já está instalada de uma forma mais agressiva, ela pode levar à morte, não só por insuficiência renal, como por arritmias. Olha aí, En potencialmente fatal para a gente ficar de olho. A gente vai fazer um rápido intervalo agora aqui. Por Só uma favor, doutor. rápida Claro. observação, a colega levantou um ponto importante, né, que foi a atividade da musculatura superior, é exatamente a musculatura que é mais afetada, mais comumente Ah, é? afetada Ah, nessas situações, né, quando você faz uma atividade muito intensa de membros superiores, ombros, músculos, coxas, quer dizer, músculos de grande volume, com intensidade acima daquela a qual você está acostumado, são aquelas que são mais estimuladas a apresentar essas lesões, né? Rápido significa esquelético, miomusculatura, lise, quebra da musculatura esquelética, quer dizer, essa musculatura, músculo, esses músculos que nós conhecemos externos. Então é muito. importante essa condição, essa observação que a doutora fez na atividade do Calil. E daí, de novo, né, a importância de se alternar membro superior com membro inferior, quer dizer, fazer alternância de treinamento. E às vezes você tem aquele sujeito que é aquele triângulo, né, que é É. enorme em cima, duas perninhas de saracura embaixo, só treina os braços e você não tem o equilíbrio muscular. É uma característica dos treinos de muitos homens, né, que acabam Exatamente. fazendo dessa maneira. É. A gente vai fazer uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco dessa conversa sobre rabdomiólise e overtraining. Voltamos já já. Já vamos voltar na sequência. Bem-estar em movimento de volta. Hoje nós estamos falando sobre rabdomiólise e overtraining, que são duas condições que podem estar juntas. A pessoa pode começar com overtraining, que pode seguir para rabdomiólise. E como estava nos explicando aqui no primeiro bloco a doutora Liliana Secaf, a rabdomiólise pode até ser fatal. Então, é uma condição para todo mundo ficar muito atento. Agora, doutora Liliana, quando a gente fala de rabdomiólise e a pessoa chega para fazer o tratamento, normalmente quais são as abordagens, né? Que tipo de tratamento que ela recebe para combater essa doença? E claro que a gente sabe que depende do estágio, né, em que a pessoa chegar para o socorro médico. A primeira coisa realmente é a história clínica, né? O paciente vem contando essa história, então tirar uma boa história do paciente. Exames laboratoriais básicos, né? A gente inclui nesse exame com uma suspeita a pesquisa de uma enzima, né? Que é a CPK, a creatinofosfoquinase. Ela sobe muito no sangue, os níveis dela ficam muito elevados. E a primeira conduta, então, é hidratar esse paciente, hidratar de forma vigorosa, né? Existem vários tipos de hidratação, você pode usar com bicarbonato, sem bicarbonato, mas a hidratação é o mais importante na tentativa de diluir um pouco essa quantidade de proteínas que está circulando no sangue para ela não entupir o rim. Correção dos eletrólitos, então você perceber se o paciente está com potássio muito alto, com cálcio alto, porque isso tudo na circulação pode levar à arritmia, como eu já citei, então a correção desses eletrólitos e, em casos mais extremos e graves, o início da hemodiálise. Uhum. Então, muitos pacientes precisam usar esse recurso, né, na tentativa de recuperar a função renal, né, e evitar, então, uma evolução fatal. Calil, conta pra gente. Você já nos contou lá no primeiro bloco o seguinte: você começou a se sentir mal, uma dor muscular super forte, já no seu primeiro treino de musculação, percebeu um inchaço, aí no dia seguinte você fez natação, foi trabalhar, estava doendo, tentou fazer uma massagem, não melhorou, só piorou.
Foi para o pronto-socorro. Como que foi o seu atendimento? Bom, meu atendimento foi, eu acho que fizeram um exame e foi emergencial. Eu Uhum. tive que ser internado, então eles já chegaram com cadeira de roda, já me encaminharam para uma sala. E aí foi feito diversos exames, tanto esse da taxa de CPK, que estava super alta, eh, e eu tive que ser internado. Aham. E você No- ficou quantos dias internado? eu cheguei a ficar uma semana internado. Uma semana internado, uma coisa que às vezes a gente pensa que é uma bobagem, né? Para a gente ficar alerta, né, doutor, como o senhor estava dizendo no primeiro bloco, essa questão até do autoconhecimento do corpo, que é uma coisa que a gente acaba tendo mais na medida em que a atividade física é regular. Você vai percebendo os seus sinais e vai percebendo também os seus limites. Teve uma outra coisa que o senhor falou no primeiro bloco que me chamou a atenção, que eu quero desenvolver um pouco mais, que é a questão hormonal das mulheres, né? Além do período de perimenopausa, de menopausa, a gente tem, mesmo nas mulheres mais jovens, diferenças ao longo do mês, né? E o que faz com que alguns dias do mês a gente aparentemente esteja mais propensa a algumas atividades e em outros dias mais propensa a atividades diferentes, né, doutor? Inclusive nas atletas de alto rendimento existe uma tríade, que é a tríade da mulher atleta. É aquela que mexe exatamente com a parte hormonal, com a parte mineral. Uhum. São jovens que têm osteopenia, osteoporose, têm dismenorreia, né? Tem distúrbios alimentares energéticos, que a gente diz, que podendo ser alimentares ou não. Então você tem aí, a mulher, ela depende mais de uma sintonia fina mesmo, né? Então essa parte hormonal, principalmente aquelas mulheres que têm uma TPM mais exacerbada, né? Por isso que é importante. E hoje nós temos ginecologistas do esporte que trabalham no esporte, Uhum. importantes, e que têm esse conhecimento sob o ponto de vista da mulher e sob o ponto de vista esportivo. Então, é o que você falou, é o conhecimento do seu corpo, de como ele se comporta. O esporte, muitas vezes, ele acaba amenizando esse lado da TPM, principalmente a mulher que faz o esporte pelo prazer de fazer o esporte. E aquilo que foi falado, o Calil, né, em relação à internação, qualquer médico bem informado, quando ele vê aquela urina lá, ele já desconfia da rabdomiólise. Isso que é importante, é procurar as pessoas corretas, né? Muitas vezes as pessoas acham que não é nada, né? Então qualquer pessoa bem informada, um médico melhor formado, ele pode já detectar e fazer a internação. E no caso da mulher, de preferência, uma ginecologista do esporte. No consultório, quando eu tenho uma mulher que vem com uma condição um pouco diferente em relação a essa parte, eu peço lá, por ser ortopedista, a densitometria, e aí lá na minha anamnese, na minha história, lá no meu histórico que eu faço do paciente, eu pergunto, né, se ela faz atividade, a intensidade, etc. E eu já posso desconfiar de uma tríade e eu já encaminho para uma ginecologista do esporte, porque aí você tem outros parâmetros para abordar e tratar esse ser humano, esse indivíduo como um todo, né? É Uhum. importante que a gente entenda como um todo, não é uma coisa simplesmente isolada, né? Você veja que nós estamos falando, inicialmente pensava-se que eram dois assuntos diferentes, mas na verdade não, são dois assuntos que têm tudo a ver um com o outro. No caso da doutora, ela já pega o lado grave, né? É. Eu, quando eu desconfio, já mando para nefro. Quando eu tenho um caso lá de rabdomiólise, eu falo, ó, vai procurar a doutora Liliana lá, porque aqui já é outra seara. Então é importante que a gente tenha o conhecimento do encaminhamento, indicar os profissionais corretos e o treinador correto. Nós temos Uhum. hoje também muita gente que se É. diz aí, como é que é? Coach, Coach, coach de atividade ou física, então ou um treinador que não tem formação de treinador sem educação formação, física. né? É. Enfim, nós temos que tomar muito cuidado com isso. De preferência, sempre pergunte. Quando você vai contratar um profissional, né, Uhum. para te treinar, um personal, qual é a tua formação? Você se formou no quê? Você tem uma pós-graduação? Você conhece tal coisa? É uma coisa tão simples para você investigar. Não vá pelo preço, vá pela qualidade daquilo que vai fazer com o teu corpo. De novo, janeiro dourado. Teu corpo, a tua vida é o teu melhor bem. E aí você tem que cuidar dele direitinho para você ter uma qualidade boa de vida. Esporte é vida, mas com responsabilidade. Eu gostaria de falar um detalhe que Aham. eu também, eu achei a fala do Calil muito interessante e ela é muito importante para nós e para todo mundo. Eu acho que quando você vai inicialmente à academia e pega um personal pela primeiro dia, você fica com um pouco de vergonha de falar que aquele peso está um pouco exacerbado para você. Porque ele põe um peso X que ele acha, ele é jovem, já faz natação, tal. Então,
talvez você devesse ter falado, não, isso aqui está muito pesado para mim. Eu percebo, eu faço atividade física e às vezes o próprio personal fala, não, eu não vou aguentar esse peso, não adianta você pôr para mim, entendeu? Eu tenho 60 anos, eu não posso fazer a mesma atividade do que quem tem 30. Entendeu? É por outro motivo que eu faço atividade física, mas a gente tem uma certa vergonha Sim. e não devemos ter. Aham. Olha, porque ele está lá para te auxiliar e se você não dá um feedback, às vezes ele também não sabe, acha que você está bombando e ele também, né? Então Sim. vai ficar lindo. Mas então acho que é muito importante falar isso, olha, isso eu não estou aguentando. Esse peso não dá para mim. Ou então esse número de repetições está exacerbado. Sim, Acho isso normalmente eles fazem um cálculo por aplicativo mesmo da isso. Aham. academia, de peso, altura, e joga e dá um resultado de peso que você pode pegar. E os Tal de exercícios que pode IMC, que fazer. já não é hoje o É, único parâmetro utilizado. sim. Talvez há 20 anos, 15 anos atrás, o índice de massa corpórea era um parâmetro considerado importante. Ele é um dos, né? Você tem tantas outras coisas, principalmente as pessoas que têm um pouquinho mais de idade, né? Por exemplo, só para levantar a bola para a doutora Liliana, quem toma as estatinas, por exemplo, Uhum. é mais um fator de agressão Sim. muscular, né? É. Algumas delas, né? Até já tive casos de Covid, com os pós-Covid, que apresentaram, e a doutora já até confirmou que está aumentando o número de casos de rabdomiólise por essa condição. Então, nós temos aí uma situação global em que o médico ele tem que estar atento, né, a essas situações. Isso que a gente tem que deixar muito claro, né? E uma coisa também é o lado psicológico. Eu costumo muitas vezes falar para o paciente, principalmente aquele que é amador, mas ele gosta de treinar, gosta de participar de maratona, que quando você fala, "Olha, você tem que parar, você tem que diminuir 50% a 70% da tua carga de treinamento." Ele fica doido. É. Então você tem um lado psicológico de approach, né, que nós falamos, de você começar a ganhar a confiança do paciente depois de um certo tempo e falar, ó, amigo, 50% a 70% da carga você vai ter que tirar. Ah, mas eu tenho maratona em Nova York. Esquece. Senão você vai chegar numa insuficiência renal que pode te levar a uma hemodiálise. Então, é importante que as pessoas ouçam o médico. Equilíbrio mental também é importante nessas situações, né? Eu tive um caso, eu não vou, obviamente, mencionar o atleta, mas Uhum. foi nos Jogos Olímpicos de Pequim, um atleta de alto rendimento que estava sendo muito pressionado psicologicamente por uma medalha. Ele teve uma queda de resistência e teve um herpes zoster. Quem teve sabe o que é ter um herpes zoster. Gigante. Uma dor intensa que atrapalhou a preparação, conseguiu o resultado, mesmo assim, atrapalhou a preparação desse atleta por conta do emocional, né? Então é importante também que haja o equilíbrio das duas coisas. E Aliás, o emocional tem tudo a ver com hormônio. Veja claro, que, né, tem o ciclo circadiano, sono, sono super alimentação. importante. Então você tem Todos tantas esses coisas pilares, né? envolvidas que realmente um profissional bem preparado ele tem condição de ajudar. E muitas vezes é isso, é você reduzir o ritmo para você não ter de parar de fazer exercício de vez, não Exatamente. chegar numa situação Exatamente. extrema. A gente está chegando no final do programa, a gente ainda teria muita coisa para dizer, mas eu quero terminar aqui com o Calil, que passou por isso, se recuperou 100%, está super bem e não deixou de fazer exercício por isso, né, Calil? Exatamente. A musculação eu parei. Aham. Eu não tenho mais intenção de iniciar de novo. Mas o que você faz hoje em dia? Hoje em dia eu faço natação Aham. e pratico corrida também, mas como a nefrologista passou para mim, nada muito radical. Desde desse acontecimento, eu nunca mais fiz algo tão radical ou correr uma quilometragem tão alta, nadar tanto tempo. E para mim foi benéfico, porque só melhorou minha saúde agora. Muito bom. Gente, eu quero agradecer demais a participação de todos vocês. Esse é o Calil Louro, que é assistente administrativo, passou por um episódio de rabdomiólise, mas se recuperou, continua fazendo exercício. Muito obrigada por ter vindo até aqui e por ter compartilhado com a gente a sua vivência. Obrigado a vocês. E quero agradecer demais também os nossos especialistas, Dr. Bernardino Santi, que é médico traumatologista e do esporte, diretor da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, é um trabalho de utilidade pública, é importante que os meios de comunicação grandes como esse orientem a população. E a alegria de encontrar uma contemporânea de faculdade. Como estávamos conversando lá, ela Aham, foi quase minha caloura. Nós somos oriundos da Faculdade de Medicina de Santo Amaro. aham. Ela é mais jovem que eu, ela entrou Não depois, muito. mas somos contemporâneos. Eu estava no 5º ano quando ela entrou na faculdade e foi um prazer encontrá-la aqui. Prazer todo Realmente o meu. mundo é muito pequeno. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada Eu também também. agradeço. Muito obrigada. E eu só queria lembrar de uma Aham. coisa.
A hidratação durante o esporte, ela é fundamental. Ela ajuda a evitar a rabdomiólise e ela ajuda o organismo a manter a homeostase. Então, como nefrologista, não podia deixar de falar sobre, por favor, Água. bebam água. Tá certíssima. A doutora Liliana Secaf, que é nefrologista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo do Cauã Felipe e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.